Um dia que a Ayrton Senna deu um recado para a McLaren que tinha condições não só técnicas, mas como psicológicas de bater no seu rival bicampeão do mundo, Alain Prost. Então vamos nessa sessão de nostalgia, já que no próximo final de semana é o GP no Canadá, e justamente no Canadá de 1988, que marcou a rivalidade mais marcante da história da Fórmula 1. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da velocidade, mande um vídeo para o Vasco Velocidade, hoje manado para que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui agora tem moral, aqui todos tem vez. Bom, como eu falei, o domingo que vem será o dia do GP do Canadá, e nessa sessão de nostalgia, já que o GP do Canadá é um GP marcante dentro da Fórmula 1. Você vê que eles têm, o Canadá tem campeões, né, da Fórmula 1, o Jacques Villeneuve, o pai dele leva o nome do circuito, o Gilles Villeneuve. O Gilles é um campeão sem título, né, foi vice em 1979. Muitos escravos, se ele não sofresse o acidente fatal durante os treinos no GP da Bélgica de 1982, seria campeão daquele ano. Mas, e mil uma histórias dentro da Fórmula 1, né, lá no Canadá, e uma das mais marcantes que, para muitos, a rivalidade entre a Ayrton Senna e a Prost começou na prática lá. Um ano dominado pela McLaren, já que a McLaren conseguiu um chapéu na Williams, né? A Williams era fornecedora de motores na verdade a Honda, né? Que era o melhor motor naquela época. E a motora japonesa era fornecedora de motores da Williams de 85 a 87. E a McLaren deu um chapéu nos bastidores e tirou a Honda da Williams para 88. Há uma controvérsia entre essa negociação. Porém, a Honda não chegou na mesma negociação com a Williams, chegou a falar que eles queriam continuar lá, mas deixou claro que a Williams não seria mais a motores de fábrica, seriam clientes, né? A fábrica passaria a ser a McLaren. E o Frank Williams e o Patrick Lewis, e os dois são fundadores da Williams, e aquela coisa de ser garantistas não toparam, preferiram um motor fraco, sujo, do que continuar com a Honda, mas não sendo um time prioritário para eles. Né? E até na negociação, quando eles chegaram a apontar que poderiam continuar na Williams, eles queriam a manutenção do Nelson Piquet lá e trazer o Satoru Nakashiba, que é um piloto japonês, piloto da Honda na época, mas o Frank não topou, aí o Nelson foi para a Lotus. No início da temporada mesmo já falou esse abafa-abafa dos bastidores. Esqueci de ligar a luz, essa abafa dos bastidores, e o Ayrton Senna foi um dos que fizeram lobby para que a Honda fosse para a McLaren, para ele ir para lá.
No começo de 88, já na pré-temporada, todo mundo já sacava que a McLaren era um time a ser batido. Todo mundo apontava que o campeonato ficaria resumido aos dois pilotos da McLaren, porém, ainda havia uma certa resistência, principalmente da mídia inglesa em relação a Ayrton Senna. Não que não duvidassem no talento do brasileiro, mas que ele tivesse cacife mental para bater um cara que havia ganhado 2 campeonatos consecutivos, né, em 85 e 86, que é o Alain Prost. A McLaren até então era vista como uma equipe do Alain Prost. Nos primeiros GPs do ano, parecia que o Alain Prost não teria problemas em relação ao seu companheiro, porque o Canadá foi o 6º GP do ano, e das 5 primeiras corridas, o Alain Prost havia vencido 4, o Senna 1. O Prost venceu nos Estados Unidos, no Brasil, em Mônaco e no México. E o brasileiro havia vencido em Imola. Ironicamente, 7 anos depois, ele perderia a vida lá. E Mônaco ele faria 3-2, já estava mais de 40 segundos à frente do Prost, quando bateu sozinho e jogou a vitória no colo do francês. Então havia uma certa dúvida da mídia inglesa se nesse primeiro ano de McLaren, né, já que o Ayrton Senna veio da Lotus, havia vencido 6 corridas da Lotus, mas não chegou de fato a disputar título até a última corrida no ano. Chegou a ter a probabilidade de ser campeão em 86, mas na 11ª corrida na Itália, com o abandono, ele já saiu na disputa do título e ficou entre o Nelson Piquet, o Nigel Mansell e o Prost foi campeão. Mas, de fato, assim, até a última corrida do ano, o Senna ainda não tinha pego uma equipe competitiva para isso. E a primeira lance era na McLaren e havia esse questionamento se ele faria valer tudo que se falavam dele. Bom, e até então o Prost estava disparado na liderança, estava com 33 pontos. Lembrando que era um regulamento, um descarte, você podia. Os 11 primeiros GPs você poderia descartar os seus piores resultados, e que foi no decorrer que beneficiou a Ayrton Senna. Mas o Alain Prost até então estava com 33 pontos. Berger com a Ferrari estava com o segundo, com 15, com 16, e o Ayrton Senna estava em terceiro com 15. E chegou em Mônaco, depois daquela barbeirada lá, chegou no Canadá, depois daquela barbeirada em Mônaco. Senna era um fazedor de pole. Das 6 corridas já havia feito 5, o francês uma. Depois do sábado, travando mais uma pole position, o moço, o Galvão Bueno chega para ele: cara, dessa vez vai, vitória de ponta a ponta. E o lugar que parte o pole é a parte suja. Na pista havia muito óleo, e ele falou: cara, é muito difícil de ponta a ponta. E devido à sujeira de onde parte o pole, aonde o segundo parte é melhor, é possível que o próximo largue melhor do que eu. E eu vou esperar aonde retardatários para me dar bem. Dito e feito. Na largada, o Prost pulou para a ponta, o Senna em segundo. O Senna não deixou o francês fugir.
E ficou esperando a onda de retardatário até a 19ª volta. E foi o que contou na corrida. O Prost não é ágil de ultrapassar retardatário. O Senna é o que contou. O Prost meio que demorou em passar entre a última reta e a curva principal. O Ayrton não quis saber, fez a dupla ultrapassagem para não mais perder a primeira colocação. E aí foi uma luta de gerenciamento de pneus e controle de combustível. Na 13ª volta, o Alain Prost chegou a fazer a melhor volta da corrida, só que a McLaren chegou no ouvido do francês e falou: olha, tira o pé, senão você vai ficar sem combustível, não vai completar a corrida. E 10 voltas depois foi o que a McLaren chegou no Ayrton Senna e falou a mesmíssima coisa. O Ayrton Senna já havia posto 10 segundos de diferença para o francês, falou: olha, você já ganhou a corrida, o Prost tem que tirar o pé, senão fica sem combustível, e vocês também, se não continuar acelerando, forçando o carro, vai ficar sem combustível. Aliás, deve ficar na volta final. E foi um trabalho de administrar pneus, controlar os combustíveis, para vencer pela 2ª vez pela McLaren e a 8ª vitória da carreira. E foi ali que o Ayrton deu o recado que, olha, se mantenham neutros. E dali, com aquela vitória, o Senna cruzou a bandeira de chegada, não pôde fazer a volta de comemoração, porque ficou sem combustível. E teve que abandonar o carro assim que cruzou a bandeira de chegada e assumiu a 2ª posição no campeonato, foi para 25 pontos, já tirou uma boa distância que tinha para o Prost e veio à Inglaterra. Dali que foi o passo definitivo para um título, até então um título inédito no brasileiro, que vai ser uma coisa para a sessão de nostalgia no GP, quando for o GP da Inglaterra. Então, é isso, galera. Até mais com Fórmula 1, já que essa semana deve ter vários vídeos de Fórmula 1, já que é a semana do GP do Canadá. Até mais.